Olá, sou Débora Fernandes, diretora executiva do INER, Instituto Nacional de Estudos do Repouso. E esse é o Pró-Espuma Cast. Hoje, o nosso tema é: a ansiedade tira o seu sono? Tira o sono de muitas pessoas, né? E para bater esse papo gostoso aqui com a gente, quem está aqui conosco é a Laura Castro, psicóloga do sono, mestre e doutora em ciências, certificada em psicologia do sono pela Associação Brasileira do Sono e Sociedade Brasileira de Psicologia. Laura, seja muito bem-vinda ao Pró-Espuma Cast. Muito obrigada, Débora, pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra para falar de um assunto tão importante para todos nós, não é mesmo? Um repouso. Com certeza. Laura, é diferente, eu acho, que o seu posicionamento. Nós já recebemos aqui em episódios anteriores muitos médicos especialistas em sono. Mas eu acho que até que a gente chegue ao consultório, nós devemos transitar por alguns outros aspectos. E a psicologia é, com toda certeza, uma delas. E antes da gente entrar aí na mente humana, queria que você contasse um pouco para nós se cada pessoa possui um ritmo de sono. Sim, cada pessoa possui um ritmo de sono. A ritmicidade ela é biologicamente determinada e geneticamente determinada. Então, a gente tem genes específicos que estão atuando nessa função de controlar não só o nosso ritmo como um todo de sono, mas também o tempo que duram os processos fisiológicos. Então, sim, isso é pré-determinado. A hora que a gente sente fome tem a ver com a hora que a gente sente sono. E isso é tudo controlado por hormônios, e a melatonina, que é considerado o hormônio da noite, sim, ela é um grande sincronizador, uma maestra, né, dessa orquestra hormonal que sincroniza nossos ritmos. E aí, quando você fala da melatonina, ela tem essa relação com a noite, mas cada pessoa tem um cronotipo? Existem cronotipos? Como funciona isso? Exatamente, o cronotipo é o que define essa nossa ritmicidade. A gente tem 3 grandes cronotipos, que a gente diz que é um cronotipo indiferente, que são pessoas que tendem a se adaptar a características ambientais e adaptar o seu ritmo, mas também tem nas extremidades as pessoas consideradas vespertinas ou mais matutinas. Então, vespertinas, as pessoas que têm um atraso da fase do sono, elas tendem a ter tudo mais tarde, querer dormir mais tarde, e as pessoas matutinas que têm um avanço, a gente diz, da fase do sono. Elas vão dormir mais cedo, acordam mais cedo e preferem iniciar o dia mais cedo. E uma pergunta, Laura. Essa pessoa que é mais matutina ou vespertina, ela já nasce com isso ou ela se desenvolve com isso ao longo da vida? Ótima pergunta. A gente tem genes que predeterminam isso, mas a gente é adaptável. O que a gente sabe são pessoas que são expostas na sociedade 24 horas que a gente vive a uma mudança do ritmo, e aí há um impacto. Então a gente diz que quem inverte o dia pela noite nunca vai ter uma inversão completa desse ritmo. As curvas hormonais, da temperatura corporal, elas nunca se invertem completamente. Então, se você dorme, por exemplo, 10 horas da noite, acorda às 7, esse pico vai ser por volta das 10, entre meia-noite e 2 da manhã. Uhum. Quando a pessoa dorme, ao contrário, 7 da manhã e vai acordar meio-dia, 2 horas, essa inversão do pico não acontece completamente. Então, tem uma adaptação. E a gente sabe que as pessoas que são vespertinas conseguem se adaptar melhor do que as que são matutinas. As matutinas tendem a adoecer mais cedo nas mudanças de ritmos e as pessoas indiferentes. Então, essa sensibilidade varia. E o cronotipo, que é então, pré-determinado geneticamente, ele influencia nessa capacidade de adaptação. Mas o ambiente influencia desde cedo. Então, uma das coisas que a gente pensa sobre o sono dos bebês, por exemplo, é que essa ritmicidade de presença e ausência de um outro que vem alimentar, que vem pôr para mamar e para dormir, para tirar os intervalos de soneca, essa ritmicidade varia de família para família. E isso tende a influenciar como a gente lida com o sono ao longo da vida e com o ritmo em geral, a ritmicidade da vida em geral. Então, tem algo que é aprendido também, claro, mas que é sobredeterminado por características genéticas. Entendi. Então, na verdade, esse algo que é aprendido é aquilo que você diz que pode ser uma adaptação do seu cronotipo, né? E aí você citou um exemplo, que são as famílias que têm os bebês, mas existem inúmeras possibilidades da gente ter que mudar, né,
o nosso cronotipo. Então, por exemplo, uma mãe que acabou de ter um bebê recém-nascido, que precisa alimentá-lo durante no decorrer da noite, um jornalista, por exemplo, que vai fazer a apresentação do programa que começa às 4 horas da manhã e precisa ter essa inversão. Então, na verdade, assim, são os trabalhadores, e vamos incluir as mães e as cuidadoras nesse universo de trabalhadores aí que precisam fazer isso. Quando há necessidade de você fazer essa alteração em função das suas responsabilidades de vida mesmo, eu entendo que isso muda o humor. Eu estou te falando isso, inclusive, por experiência própria minha, com uma situação pessoal e que eu precisei fazer essa inversão. Muda o humor e isso acaba gerando uma ansiedade? Sim, sim. Para qualquer pessoa, acho que a queixa de alteração de humor, quando você não dorme uma noite bem, é uma das primeiras a aparecer, assim, a gente não processa. É só durante o sono que a gente organiza a nossa memória geral, mas a memória emocional, principalmente no final do período de sono, que é às custas desse finalzinho do sono que normalmente a gente perde um pouco de sono. Então, sim, o humor é uma das primeiras coisas a se alterar e a gente tende a ficar mais agitado, né? Como se não tivesse organizado direito, e aí tá mais irritabilidade, ansiedade, vários nomes que as pessoas dão para essa alteração de humor características. Só uma coisa que, assim, não dá para a mãe, ela, quando tem um bebê, o corpo dela está preparado para lidar um pouco melhor com essa fragmentação do sono à noite, que é diferente de um trabalhador noturno, né? Mas ambas as situações são altamente ansiogênicas, Sim, né? sim. Para acordar cedo e estar lá disposto para trabalhar. Tem gente que se adapta melhor, mas outras pessoas não. E sim, a ansiedade tem tudo a ver com isso, né? Com o que dispara. A gente diz que os transtornos mentais têm uma relação bidirecional com o sono, porque tanto os transtornos mentais podem causar alterações no sono, como as alterações no sono podem acabar por desencadear transtornos mentais, como a ansiedade generalizada, que é um exemplo muito clássico, assim, né? Sim, sim. Na verdade, quando a gente olha os dados da OMS, o Brasil hoje tem 9,3% da população diagnosticada com ansiedade. De verdade, eu acho até que é um percentual baixo quando a gente olha para as pessoas que a gente conhece, mas também sabemos que tem aí um preconceito, né? Que de diagnóstico, as pessoas não vão atrás de um tratamento e tudo mais para que possam fazer esse diagnóstico de ansiedade. E aí, a gente está vivendo uma trend agora, que é a trend do filme Divertidamente, onde nesse segundo, Divertidamente 2, né, entraram aí novos personagens e a personagem que ganhou a cena do filme é justamente a ansiedade. E não é um spoiler, porque já está aí em cartaz há algumas semanas, mas a gente percebe que muitas coisas que vão acontecendo na mente daquela criança que é uma protagonista, e de novo, né, o Divertidamente definitivamente não é um filme para crianças, é um filme para nós, inclusive adultos, se passa ao longo do sono. Como que a ansiedade está relacionada ao sono? Nossa, esse filme é genial. Eu já falava muito do filme do Divertidamente 1, porque mostra muito bem o que acontece no cérebro enquanto a Riley, né, a protagonista, está dormindo. Eu assisti o Divertidamente 2, é tão genial quanto a forma como eles mostram, assim, o que acontece, o que dispara a ansiedade dela ali, né, e como isso controla o sono. Então, eu acho que o filme desenho mostra de um jeito muito interessante como a insônia é sinônimo de ansiedade. Sim. Né? Porque é justamente quando a ansiedade entra em ação ali que ela não consegue dormir e as outras emoções estão percebendo. Por que ela está acordada? A ansiedade está lá pilotando o que está acontecendo. Tem uma relação muito forte, assim, e é justamente por causa desse processo metabólico. Se eu for explicar assim, as fases do sono têm funções diferentes. E a gente tem 2 grandes estágios, não REM e REM, que a gente diz. O REM é do inglês, Rapid Eye Movement, do movimento rápido dos olhos. No não REM, a gente tem 3 fases de aprofundamento do sono. A gente diz que esse aprofundar tem a ver com a sincronicidade e a lentificação da atividade elétrica cerebral e cardíaca. Então, a respiração vai diminuindo, o coração sincroniza, e a gente vai aprofundando essa sincronização, até entrar no sono REM,
que tem também chamado de sono paradoxal, porque o coração se acelera, a gente começa a sonhar mais, a gente se lembra mais de estar sonhando nessa fase do sono, e aí é paradoxal, assim, como se a gente não pudesse sair atuando, a gente tem um bloqueio da musculatura, como se a gente não pudesse sair atuando nossos sonhos por aí. Nessa primeira, no sono não REM, a gente tem mais uma limpeza celular metabólica, como se a gente estivesse restaurando. É só durante essas fases do sono, a fase 3, que a gente libera, por exemplo, o hormônio do crescimento. Então, é só nessa hora que fibra muscular está sendo restaurada e que esse metabolismo está sendo limpo, né? Os excrementos, que as células estão se limpando. E tem a limpeza de beta-amiloide, que tanto se fala hoje, que está associada com a demência precoce. Então, quando a gente não está dormindo o suficiente, por que isso pode causar demência? Porque essa limpeza metabólica não acontece e esse resto de metabolismo vai se depositando nas células, os beta-amiloides, e isso está associado com a demência. A mesma coisa na segunda metade da noite, só que daí é relacionado às nossas emoções, mas à organização mental mesmo, do funcionamento mental. Então, essa escolha, e o filme mostra isso muito bem, quais memórias nós vamos guardar e quais nós vamos descartar. Quais vão ficar para depois? Sim. Até o filme mostra lá aquela pilha de memória ruim que ela não quis guardar, né? Que de repente Caramba, volta quantas? tudo. Não é que você vai guardando, empurrando a sujeirinha para debaixo do tapete, mas há um metabolismo que acontece durante o sono, sonhando, Sim. que é muito importante. Então, se isso não tá... Quando a gente dorme menos, e a gente vive um tempo de acordar sempre com muita pressa com o despertador para sair correndo, a gente normalmente perde pouco desse sono REM final, que está acontecendo mais essa organização. Então, a gente acorda sem ter terminado de fazer essa organização mental. Então, a gente vive mais ansioso, mais estressado, e daí sai no trânsito correndo, já sai buzinando. Logo de manhã, você já vê as pessoas estressadas no trânsito. Porque provavelmente perderam a última parcelinha ali do sono da noite, que é onde a gente está organizando essa emoção, né? Então, a gente fica mais suscetível a ter reações impulsivas, e descargas, assim, né? Então, isso é muito importante, tem tudo a ver. Mas, assim, eu tô aqui olhando, prestando atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar da forma como você está falando. E eu acho que é tão esclarecedor, né? Porque no final do dia, quem está ouvindo a gente aqui, assim como eu, é leigo nesse assunto e a gente acaba aprendendo muito. Então, a gente sempre ouve falar que o sono é vital. Essa primeira fase do sono, que é um sono mais profundo, ele é vital e ele acaba atuando no seu metabolismo. Mas a segunda parte do sono, ela é tão vital quanto, porque ela atua nas suas emoções. E quando você não tem isso, quando você é interrompido nesse sono REM, é quando você acaba tendo essas alterações de humor, vivendo ansioso, estressado e tudo mais. Eu já ouvi falar também que existem pessoas que acordam no meio, que tem gente que tem dificuldade para dormir, tem gente que acorda no meio da noite e fica um período longo, 3, 4 horas acordado, e depois morre de sono, né? Isso é ansiedade também? A pessoa que tem ansiedade, como que é isso? Ótima pergunta, porque a gente fala dos tipos de sintomas de insônia, e tem a insônia dessa de início, deita para dormir, eu já não consigo, fico lá fritando na cama, não consigo iniciar o sono. Tem a insônia de manutenção, que a gente diz que é um sono fragmentado, pode ter um ou vários despertares à noite, mais longo. E tem a insônia final, terminal ou despertar precoce, que acorda antes do que gostaria e não consegue retomar o sono. Então, esses tipos de insônia estão associados com alguns transtornos mentais específicos. A ansiedade está mais associada com a insônia de início. Deito, já nem consigo pegar no sono, demora muito. Mas claro que os outros sintomas, o fato de você acordar no meio da noite e não conseguir retomar o sono, isso gera ansiedade. Então, a própria insônia vai virando uma ansiedade. A relação com o sono vai ficando ansiogênica. É muito comum eu receber as pessoas que têm medo, vão desenvolvendo medo de deitar na cama, porque já sei que eu não vou dormir. E é isso que vai aumentando o problema mais. Então, a insônia vai se cronificando com o próprio estresse que a insônia vai virando. As pessoas que sofrem com insônia passam o dia pensando no sono. Eu falo, você está tão preocupada com a qualidade do seu sono? Se preocupa com a qualidade do seu dia, porque ficar pensando no sono não é ter qualidade. Então, isso é muito importante, assim, de pensar. Agora... Então, a ansiedade, isso para dizer que a ansiedade está associada com todos os tipos de insônia. Mas a gente sabe que essa insônia de manutenção, que são
um sono fragmentado, ele está associado com comorbidades. Então, a própria apneia do sono, que é um distúrbio respiratório, se você está roncando e tem uma pausa respiratória, você vai receber uma mensagem no cérebro, acorda para respirar. E aí isso, se você já tem uma predisposição para insônia, você pode ter dificuldade para voltar a dormir. Dores crônicas, pessoas estão sofrendo com câncer, em uso de medicação, diabetes, hipertensão, então condições clínicas que predispõem a um sono fragmentado. A insônia de despertar precoce, então essa que se acorda antes do que gostaria e tem dificuldade para retomar o sono no final da noite, ela está mais associada com estresse pós-traumático e às vezes com depressão. E é isso que eu falei, da gente metabolizar nossas emoções. Às vezes está muito difícil metabolizar nossas emoções dormindo. Então, às vezes a gente acorda porque não está dando conta de entrar em contato com aquelas emoções e precisa organizar. E aí a terapia é fundamental para isso, para a gente entender qual a emoção que está ali difícil. Às vezes a gente não tem notícia do que é. Às vezes eu vou explicar para meus pacientes, falo que nem como se tiver uma tela do computador, você tem as pastinhas lá que você vai organizando os arquivos, né, guardando as memórias no computador. Às vezes, acontece uma coisa na vida que você não tem pastinha para guardar. Você fala, nossa, você criou um critério de classificação, né? Que você pode, que nem o Divertidamente mostra isso. Tem a ilha da família, a ilha dos amigos. Né? Então, eu tô guardando nas caixinhas lá, nas pastinhas que tá dando nome. Quando acontece uma coisa na vida que você não tem caixinha para guardar, que você pensa, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou resetar o computador, eu vou começar de novo, vou comprar mais memória. Às vezes tem que dar um shutdown, assim. E aí, são esses momentos da vida que às vezes podem desencadear uma coisa assim, eu não estou conseguindo conciliar o sono de um jeito adequado. Quando você fala caixinha, você quer dizer que a gente não tem consciência de que aquilo existe. Primeiro tem que tomar consciência de que aquilo existe para depois poder lidar, né, com aquela emoção. Vamos supor que você aconteceu alguma coisa excepcional no seu dia hoje. Ou você teve uma briga, ou um amigo seu foi demitido, que trabalhava do seu lado. Alguma coisa que impacta o seu dia, que causa uma memória inesperada. E que como você vai guardar essa memória do que você vivenciou hoje? Normalmente a gente guarda a memória de hoje em função da memória que a gente já tem. Eu estou chamando de caixinha essa lógica associativa. Tem um teste psicológico que a gente faz, que chama o Wisconsin, que a gente ensina a criança a combinar. Ela tem triângulos, bolas, quadrados e estrelas, que são coloridos. Azul, verde, vermelho. Então, ela pode criar um critério, ela pode combinar as coisas pela forma, todos os quadrados aqui, de cores diferentes, todas as bolas ali. Ou ela pode combinar quadrado, bola, vermelho, estrela por cor, ou por forma, ou por quantidade. Então, senso de organização individual. Essa lógica, e o filme mostra isso, que aquele senso de self, senso de si, ele tem a ver com essa lógica de organizar a memória. Então, isso só acontece, a gente entra em contato com isso dormindo, não, a gente não tem consciência disso, de como a gente armazena a memória. E às vezes, tanto é que os sonhos, eu ouço muito relatos de sonhos dos pacientes e incentivo muito essa prática. Os sonhos trazem esse conteúdo, a imagem que a gente vê, às vezes vale por 1000 palavras. Se você começa a discorrer a imagem que você viu, traduzir o que você viu enquanto você estava sonhando, você vai abrindo cadeias associativas. Vão aparecendo palavras que você acha, não sei por que apareceu aquela pessoa ali, um rosto que eu não conheço, ou um lugar que eu não sei. Aí você começa mas da onde veio isso, né? E aí vão chegando cadeias, lembranças que vão trazendo à luz, assim, por que você guardou a memória daquele jeito? E conectando com a sua emoção. Por que isso está te incomodando? Então é um jeito de revisar alguma coisa que a gente está processando também. Então a gente só toma consciência disso se estudar o conteúdo do sonho, né? Então o processo terapêutico é muito importante nesse contexto, assim, né? E, Laura, me diz uma coisa. Quando a gente tem todo esse contexto da emoção e tudo mais. Existem momentos da vida que a gente precisa se dedicar mais a alguma coisa. Então, por exemplo, passei 2 semanas super intensas de trabalho e o meu sono ficou bastante fragmentado. Eu coloquei mesmo, saí da minha rotina, coloquei em risco aí a minha saúde do sono mesmo, enfim. E aí, chega aquele final de semana que você vira e fala assim, agora eu preciso dormir. E aí, você dorme, 12 horas. E quando a gente acorda, a gente não tem a sensação de que aquele sono foi restaurador. Tem como a gente ter um banco do sono para as nossas emoções, por exemplo? É o mito, correndo em busca do sono perdido. É isso. Não tem.
A gente tenta, né? Tenta Sim. compensar dormindo mais para descansar, mas, assim, os processos que não aconteceram quando a gente está dormindo menos do que precisa, ou quando o sono está de má qualidade, eles vão continuar, já não aconteceram. Então, se eu dormir mais no final de semana, o que eu não dormi ao longo da semana, eu não vou, meu corpo não vai dar conta de refazer os processos que foram perdidos. Por exemplo, a produção de anticorpos, por exemplo, a restauração de fibra, a organização da memória que eu vivenciei naquela semana. Isso tudo vai ficar impactado. Então, a gente tenta descansar, mas não necessariamente isso vai acontecer. Não à toa a gente às vezes dorme mais e tem a sensação de que está mais cansado, Isso. aumenta a inércia do sono. Então, se a gente dorme e muito mais do que precisa, a gente fica mais inerte, é mais difícil, a gente sente mais sonolência, é mais difícil sair da cama. Sim. Então, dormir muito não descansa mais, às vezes cansa mais, às vezes dá mais essa sensação de inércia, porque a gente acaba às vezes fazendo mais ciclos de sono e despertando depois, eventualmente, num sono mais profundo. Sim. E isso também dá mais inércia do sono. Então, a ideia é que melhor do que tentar dormir muito mais, recuperando as noites perdidas, é não recuperar e ver se na próxima noite a gente tem a oportunidade, mais chance de ter um sono melhor. Então, se eu não dormir o suficiente hoje, não tente dormir no dia seguinte mais. Durma o tanto que você quer dormir, e na noite seguinte a probabilidade de você ter um sono mais conciliado, né, menos fragmentado e mais restaurador é maior. Não sei se eu me fiz entender Não, aí, mas sim, a gente não consegue recuperar o sono perdido, não dá para fazer um banco de sono, sim, não. que é aquela coisa, eu dormi tanto que tô até cansada de tanto dormir. Exato, isso acontece. E aí vai vindo uma fadiga, não só física, né, isso, fibra muscular não está sendo restaurada, não está produzindo anticorpos do jeito que deveria, a gente fica mais inflamado, o corpo fica mais inflamado quando a gente não está dormindo o suficiente, isso dá dor nas juntas, dor no corpo, mas a gente também fica com uma fadiga mental maior. Tá. Porque aí não está processando a memória do jeito que tem que processar, não está organizando a memória operacional, não só emocional, isso também é importante. Então, não dá para correr atrás do sono perdido, isso é um mito. Sim. Até a gente pensa assim, quanto de sono que eu preciso, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa, e o melhor jeito de descobrir quanto sono você precisa é um período de férias. Depois de você estar dormindo alguns dias, pelo menos uma semana consecutiva, aí que você acorda sem um despertador, e você vai começando a perceber depois de quanto tempo você desperta naturalmente. Seu olho abre, você desperta naturalmente sem influências. Esse é o melhor jeito de saber. Mas dormir 30 minutos a menos do que o nosso corpo precisa já tem um impacto. É verdade. Já pode ter um impacto tremendo em irritabilidade, em organização, muito grande, assim. E essa história que você disse, para a gente tentar identificar o quanto realmente precisa de sono, tirando umas férias, eu acho que tem muito a ver também com a relação de você saber o que é um sono tranquilo e um sono agitado. Como que a gente pode distinguir um do outro? Sim, com certeza. Acho que é importante porque tem fases da vida, o sono pode estar agitado, tem gente com muita queixa de sono leve. O sono leve é assim, eu estou com a sensação de que qualquer coisa me desperta. É o fragmentado. Não necessariamente, você pode ter um sono leve, sim, qualquer coisa te desperta, mas você está dormindo e aprofundando o sono do jeito que deveria, mas você tem tem muito a ver com a história da pessoa. Tem gente que acontece alguma coisa desde cedo, na infância, por isso que eu falei que é muito importante essa ritmicidade que se instaura desde cedo, que faz uma marca na vida. Então, como se eu não pudesse aprofundar o sono, tenho medo de aprofundar o sono, e tá sempre com uma antena em pé ali. Com mulheres sofrem muito mais com queixas de sono do que os homens por isso, porque são as mulheres que têm a gestação e que têm o corpo biologicamente preparado ali para alimentar o bebê e para estar com uma antena em pé. Para reagir, né? Para reagir. Então, mas um sono agitado, ele pode ser agitado fisicamente agitado, porque está se mexendo, porque às vezes tem muito movimento periódico de membros, então se bate, se movimenta muito, fala dormindo, e o estresse pode aumentar a frequência com que esses fenômenos acontecem, parassonias a gente diz, mas o sono também pode estar agitado mentalmente.
E aí a gente até consegue fazer isso no exame do sono, que quando tem uma análise espectral, que a gente vai ver o tipo específico de padrão de onda eletroencefalográfica no cérebro. Às vezes a gente vê que tem intrusão. Então, mesmo no sono profundo, às vezes tem atividade intelectual ali, com intrusão. Isso tem a ver com estresse. Então, a terapia ajuda a ir reconstruindo essa cognição, porque também perceber a qualidade do sono é um treino de percepção. Se você vai dormir, aí desperta 2 horas da manhã, de repente você teve uma apneia ou porque o filho chamou, você pensa, já despertei, já não vou dormir direito, já sei que amanhã não vou funcionar direito. Quando você acorda, esse mantra que você fez, já acordei de novo, já sei que eu não vou funcionar direito, muda a sua percepção da qualidade do sono no dia seguinte. Tanto é que às vezes a gente está empolgado, vai pra uma viagem, não sei o quê. Eu nem dormi, mas eu nem estou percebendo, estou feliz. Parece que eu dormi 10 horas. E vai, entendeu? Então, varia muito. A percepção sobre o sono é muito importante. Tanto é que a gente fala que a terapia cognitivo-comportamental trabalha com a gente refazendo cognições sobre o sono, reconstruindo, ressignificando cognições sobre o sono é muito importante. Sim, e é essa justamente a minha próxima pergunta. Como que a terapia, a psicologia do sono, ela pode atuar num distúrbio do sono? Excelente. Bom, eu sou muito suspeita porque eu trabalho com a terapia comportamental para o sono, mas eu sou psicanalista, assim, também, né? Então, o estudo passa muito por essa, a gente fala, a psicanálise vai lá estudar as profundezas da infância. Não, mas as pessoas trazem isso. Conforme eu vou fazendo perguntas, às vezes, essa relação com o sono que se estabeleceu lá atrás, ela vem vindo à tona. É isso que a gente precisa ressignificar, às vezes, né? Eu vi assim, alguma relação, meu irmão nasceu, eu andava pelo corredor, meu irmão estava chorando, e a pessoa começa a contar isso e não percebe o tanto que ela sempre teve... O impacto que teve isso na vida dela. Que teve isso na memória vida, dela. na memória, porque perdeu o trono, porque nasceu um irmão, por exemplo. Mas não só isso, tem a marca de estar chorando, da angústia da mãe, acordando, porque às vezes é um irmão que teve mais dificuldade para dormir. Então, são marcas que ficam na vida da relação com o sono. E a psicologia tem um papel fundamental de trabalhar nessa percepção sobre o sono. O modo como a gente se relaciona com o sono tem muito a ver com as relações que a gente estabelece na vida. Então, se o sono é uma perda de tempo, se eu não valorizo esse período, e eu fui educada nessa sociedade, todos nós vivemos um pouco isso, porque a gente vive num tempo assim, né? O sono, muito tempo é considerado perda de tempo, isso muda a nossa relação com o tempo, com a produtividade, com o ócio criativo, que a gente acha que não precisa disso, mas a gente precisa disso. O cérebro precisa de repouso, de descanso, para justamente metabolizar o que viveu ao longo do dia. Então, a gente vem de uma sociedade que acha que a produtividade, quanto mais tempo você está ali, né? Não, e essa ideia de que eu vou trabalhar mais, vou varar a noite trabalhando, porque eu preciso entregar. E acontece isso no filme Divertidamente, até vou dar um pouco de spoiler, mas ela tá lá na véspera do jogo, né? Então ela acha que ela tem que ficar treinando mais. Acorda de madrugada para treinar. E aí ela quase infarta ali, né? Quase fibrila ali. Tem uma crise de ansiedade muito grande, porque uma descarga, as emoções estão todas lá vivas, no organizado da ansiedade tem uma crise ali, né? Mas mostra muito bem, eu acho que o sistema ali, os neurotransmissores funcionando, né? Ou não tendo a baixa que tem. É só durante o sono REM que a gente tem os níveis mais baixos de noradrenalina, que tem uma função executiva muito importante para a gente de atenção. Então, o cérebro de quem sofre com insônia, eu sempre falo isso, é aquele cérebro que fica assim, já dormiu, já dormiu, já dormiu, já dormiu, prestando atenção se já dormiu. E é isso mesmo que mantém o cérebro alerta, prestando atenção no corpo. Então, a gente fica com as emoções todas amplificadas, ouvindo todos os sinais do corpo. Batimento cardíaco, tudo isso se amplifica. Então, é mais difícil. Que, em teoria, era o momento que você tinha que estar lidando com as suas emoções, e aí tem alguma coisa o tempo todo. Laura, tá uma delícia o nosso bate-papo, mas a gente já está se encaminhando para o fim. E eu queria que você desse aí alguma dica para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, quais são aí as suas considerações finais em relação ao sono e como a psicologia pode ajudar aí as pessoas a solucionar essa questão das insônias, da ansiedade, enfim, de tudo que está conectado com a nossa falta de sono, na verdade, né? Com a nossa falta de sono. Olha, é uma missão essa, né? De qual que é o papel da psicologia, da gente lidar com as dificuldades do dia a dia e dificuldade de ter tempo para dormir também, né? Eu acho que a minha dica principal é assim, se a gente não está com insônia, tem um bom motivo. Se está sonhando muito,
tem um bom motivo, porque o sonho foi feito para a gente esquecer. Uhum. E se a gente lembra, tem um bom motivo. Sim. Então, prestar atenção no sono é fundamental. O sono, como você mesma disse no início, é uma função vital. Então, sem dormir, nada funciona direito. Então, acho que essa é a dica. E como restabelecer o sono? A psicologia, a gente tem muito estigma, mas a gente precisa rever a nossa relação com o sono e, às vezes, isso depende da gente construir uma visão de si, né? Sim. Que acontece lá, mas a gente tomar em contato com isso é uma coisa não tão simples assim. Exatamente. Enfim, eu acho que, na verdade, você tem que reconstruir uma relação com o sono, mas também reconstruir uma relação consigo mesmo e olhar para as suas emoções e não negligenciar isso, né? E trazer realmente, ter contato com isso. Tem uma frase que eu aprendi que eu acho que ela é muito esclarecedora, que é: a consciência transforma a realidade. E a partir do momento que a gente toma consciência das nossas emoções, a gente começa a conectar a razão com a emoção. Não vai ser imediato, mas quando você toma essa consciência, você começa a encontrar esse alinhamento. Laura, quero super te agradecer, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente no ProEspumaCast. Nós estaremos aí num próximo episódio. E eu gostaria que você deixasse aí as suas redes sociais, tem algum canal de contato com você? Fica à vontade. Obrigada, Débora. É isso, vou só falar uma dica. Gente, higiene do sono, não trata insônia, isso é muito importante. Então, também acontece muito isso das pessoas, já fiz de tudo. Hoje em dia, às vezes, é ajudar as pessoas a voltarem a tomar café. Estou nas redes sociais, então agradeço muito esse convite, é sempre um bate-papo muito gostoso, eu adoro falar de sono, dos mistérios da noite. Eu tenho um canal que chama o PsiSono, que é meu canal mais profissional de psicologia do sono, que estou sempre compartilhando o que tem por aí. Tem a Vigilância do Sono, com que eu trabalho, que é a startup, que a gente tem as terapias digitais lá para dormir melhor. Tem uma inteligência artificial que ajuda as pessoas como conseguir dormir melhor. Essas são as redes sociais. Instagram, isso. Ótimo. Então, no Facebook, então, o PsiSono e a Vigilantes do Sono. Ótimo, muito obrigada, Laura. E nós encerramos aqui o nosso episódio com a Laura Castro. E para você que não nos segue ainda, venha nos seguir no @proespuma e @ineroficial. Muito obrigada e até a próxima.